Como resolver diferenças entre os crentes e a natureza da disciplina eclesiástica. Mateus capítulo 18, versículos 15 a 20. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra se estabeleça. E, se ele não os atender, dize-o à igreja. E, se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que, se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. As palavras do Senhor Jesus contidas nesses versículos encerram uma expressão que com frequência tem sido mal aplicada. A ordem que afirma, abre aspas, dize-o à igreja, fecha aspas, tem sido interpretada de tal maneira que chega a contradizer outras passagens da palavra de Deus. Tal ordem tem sido falsamente aplicada à autoridade da igreja visível quanto às questões doutrinárias, razão pela qual tem servido de justificativa para o exercício de muita tirania eclesiástica. Porém, os abusos contra as verdades das Escrituras não deveriam tentar-nos a negligenciar seu uso correto. Não devemos desprezar qualquer texto bíblico somente porque alguns o têm pervertido e transformado em veneno. Observemos, em primeiro lugar, quão admiráveis são as normas determinadas por Nosso Senhor para a solução de divergências entre os irmãos. Se, lamentavelmente, tivermos sido ofendidos por algum outro membro da Igreja de Cristo, o primeiro passo a ser dado será visitá-lo e, abre aspas, arguí-lo entre ti e ele só, fecha aspas, na tentativa de corrigir a falha. Talvez esse irmão nos tenha ofendido sem intenção, conforme aconteceu entre Abimeleque e Abraão. Gênesis 21, 26. Sua conduta talvez admita uma ótima explicação, como aquela que foi dada pelos membros das tribos de Ruben, Gade e Manassés, quando erigiram um altar ao retornarem para sua própria terra. Josué 22, 24. Seja como for, essa maneira amigável, fiel e franca de entrar em entendimento é o curso mais provável para ganharmos de volta algum irmão que nos tenha ofendido em qualquer sentido. Abre aspas. A língua branda esmaga ossos, fecha aspas. Provérbios 25, 15. Quem pode garantir que aquele irmão não venha a reconhecer imediatamente que estava errado, para em seguida reparar seu erro desculpando-se conosco? Entretanto, se essa maneira de proceder não produzir qualquer bom resultado, um segundo passo deverá ser dado por nós. Nesse caso, conforme Jesus disse, abre aspas, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, fecha aspas, para que, mediante o depoimento dessas testemunhas, seja procurada a solução diante do irmão ofensor. Talvez a consciência desse irmão seja tocada, e assim reconheça o seu erro, envergonhe-se e arrependa-se. Caso contrário, ainda assim disporemos do depoimento daquelas 2 ou 3 testemunhas de que fizemos tudo o que estava ao nosso alcance para que o nosso irmão voltasse à sobriedade, pois se recusara a fazer na primeira tentativa, e agora, novamente na segunda. Finalmente, se essa segunda tentativa tiver sido inútil, então devemos relatar a questão inteira à congregação local da qual fazemos parte, cumprindo assim a recomendação de Cristo. Abre aspas. Dize-o à igreja, fecha aspas. Talvez o coração que se mostrar inabalável na primeira e na segunda tentativas, renda-se por fim diante do temor do desmascaramento público. Mas, se o ofensor ainda assim não quiser dobrar-se, então só nos restará uma conclusão a respeito do estado daquele irmão. Devemos considerá-lo, embora com tristeza, como alguém que preferiu desfazer-se de todos os princípios cristãos, deixando-se guiar pelos motivos inferiores que impulsionam qualquer gentio e publicano.
Essa passagem é uma linda instância de sabedoria mesclada com terna consideração, que se percebe no ensinamento do nosso Senhor. Quanto conhecimento ele demonstrou possuir sobre a natureza humana. Coisa alguma é tão prejudicial para a causa da religião cristã quanto as desavenças entre os cristãos. Por conseguinte, nenhuma pedra deveria ser deixada sem revirar, nenhuma tribulação deveria ser evitada. Se somente assim tais desavenças cheguem a se tornar questões de domínio público. Jesus, portanto, mostrou profunda e delicada preocupação com a sensibilidade da pobre natureza humana. Muitos problemas escandalosos poderiam ser evitados se estivéssemos mais dispostos a praticar aquela regra que diz, abre aspas, entre ti e ele só, fecha aspas. Se essa porção das instruções de Jesus fosse mais cuidadosamente estudada e obedecida, iria traduzir-se em grande felicidade para a Igreja e para o mundo. Enquanto o mundo existir como é, sempre haverá discórdias e divisões entre nós. Entretanto, quantas dessas coisas seriam imediatamente extintas se o curso de ação recomendado por Jesus nesses versículos fosse experimentado? Em segundo lugar, observemos o claro argumento que encontramos nesses versículos em favor do exercício da disciplina em uma comunidade cristã. Nosso Senhor determinou que os desacordos entre os crentes que não possam ser solucionados de outra maneira sejam entregues à decisão da igreja local à qual aqueles irmãos pertencem. Asseverou ele, abre aspas, dize-o à igreja, fecha aspas. Com base nesses fatos, é evidente que o Senhor tenciona que cada local de crentes professos tome conhecimento da conduta moral de seus membros, ou mediante a ação coletiva da comunidade inteira, ou por meio de líderes e anciãos aos quais seja delegada a autoridade espiritual. Também é patente que ele queria que cada congregação tivesse a autoridade de excluir membros desobedientes e refratários, para que não participassem de suas atividades normais, como a prática das ordenanças. Declarou o Senhor Jesus, abre aspas, e, se ele não os atender, dize-o à igreja, e se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano, fecha aspas. Jesus não disse uma única palavra sobre castigos temporais ou sobre impedimentos civis. Penas de cunho espiritual são as únicas que Jesus permitiu à sua igreja infligir. Mas, quando essa aplicação é corretamente feita, tal punição não pode ser considerada algo sem importância. Abre aspas. Tudo o que ligardes na terra terá sido ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Fecha aspas. Parece que essa é a substância do ensinamento de Nosso Senhor acerca da disciplina eclesiástica. É inútil tentar negar que o assunto inteiro está circundado de dificuldades. Sobre nenhuma outra particularidade, a influência do mundo tem pesado tanto sobre a ação das igrejas locais. Sobre nenhum outro ponto, as igrejas locais têm cometido tantos erros, algumas vezes para o lado de uma indiferença sonolenta, e outras vezes para o lado de uma cega severidade. Não há que se duvidar de que a autoridade da exclusão tem sido temivelmente abusada e pervertida. E, conforme Quesnel escreveu, abre aspas, deveríamos temer mais os nossos pecados do que todas as exclusões no mundo, fecha aspas. A despeito disso, é impossível negarmos, contando com uma passagem como essa, que a disciplina eclesiástica harmoniza-se com a mentalidade de Cristo de tal maneira que, quando devidamente exercida, visa promover o bem-estar e a rigidez da Igreja. Não pode mesmo ser direito que toda a variedade de indivíduos, por mais ímpios e malignos que sejam, tenha permissão para se achegar à mesa do Senhor sem que ninguém os impeça ou proíba. Faz parte dos deveres mais solenes de todo crente usar sua influência para tentar impedir a continuação desse estado de coisas. Nunca poderemos conseguir uma perfeita comunhão nesse mundo, embora a pureza deva ser nosso grande alvo. Um padrão crescentemente mais elevado de qualificações para que alguém se torne membro de uma igreja local sempre será uma das melhores evidências de uma igreja próspera. Por último, observemos quão gracioso encorajamento Cristo tem em relação àqueles que se reúnem em seu nome. Ele declarou, abre aspas, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome,
ali estou no meio deles. Fecha aspas. Essa declaração serve de notável comprovação indireta da divindade do Senhor Jesus, pois somente Deus pode estar em muitos lugares ao mesmo tempo. Nessas palavras também há uma grande consolação para todos aqueles que apreciam reunir-se com outros crentes com propósitos de adoração religiosa. Em cada reunião de adoração pública, em cada reunião de oração ou louvor, em cada reunião missionária, em cada reunião de leitura da Bíblia, encontra-se presente o próprio Rei dos Reis, Jesus Cristo. Talvez nos sintamos desencorajados por muitas vezes, diante do pequeno número de pessoas presentes aos cultos, em comparação com o grande número que se reúne com propósitos seculares e mundanos. Outras vezes, sentiremos dificuldades em suportar os insultos e o ridículo de indivíduos de natureza maligna que clamam como aqueles antigos inimigos fizeram, abre aspas, que fazem esses fracos judeus, fecha aspas, Neemias 4:2. Todavia, não temos razão para o desânimo, pois podemos ficar dependendo da palavra de promessa do Senhor Jesus. Em todas as nossas reuniões, contaremos com a companhia do próprio Cristo. Por outro lado, nessas palavras há uma solene repreensão para todos aqueles que negligenciam a adoração pública a Deus e nunca se fazem presentes às reuniões com propósitos religiosos. Esses estão voltando as costas à sociedade do Senhor dos Senhores. Eles perdem a oportunidade de se encontrar pessoalmente com o próprio Cristo na dimensão coletiva. De coisa alguma lhes adianta tentar justificar-se de que as reuniões dos crentes são assinaladas por defeitos e debilidades, ou que o crente obtém tantas bênçãos ficando em casa quanto frequentando os cultos na igreja. As palavras proferidas por Nosso Senhor deveriam silenciar todos os argumentos desse tipo. Sem dúvida, não demonstram sabedoria aqueles indivíduos que falam com escarninho de qualquer reunião em que Cristo se faz presente. Bem poderíamos ponderar sobre todas essas coisas. Se já nos reunimos com o povo de Deus para efeitos espirituais no passado, então perseveremos nessa prática e não nos envergonhemos dela. Se até o momento temos desprezado tais reuniões, reconsideremos nossa maneira de agir e aprendamos a ser sábios.